Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Mais uma vez para anunciar as boas novas do Reino de Deus para você, para mim e para todos aqueles que estão antenados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Vamos hoje falar sobre o novo nascimento. Novo nascimento, uma condição muito importante para entrarmos no reino do céu. Então, abra sua Bíblia, sem mais demora, no Evangelho segundo João, segundo Evangelho, João, capítulo 3, versículo 1. Vamos conversar, vamos aprender de Jesus o que ele quer nos ensinar no livro de João. Quando ele fala sobre o novo nascimento, algo que é importante para todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, para receber o mais importante que nós precisamos em nossa vida, nascer de novo. Amém? Então, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Diga glória a Deus. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Como pode? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para encerrar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso se resume o novo nascimento, para quê? Para alcançarmos a coroa da vida, o prêmio maior que está esperando por cada um de nós, a coroa da vida, a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos recebido, por toda a boa obra que temos visto acontecer em nossas vidas e que ainda vão acontecer em nossas vidas. Amém? Bom, estamos falando aqui de um novo nascimento. Algo que é importante para alcançarmos o reino de Deus,
para entrarmos no reino de Deus, para viver o reino de Deus, não só aqui na terra, mas também na glória. Amém? Isso é para você, é para mim, é para nós. Por isso nós estamos semeando esta palavra nos nossos corações. Quando nós pregamos, o pastor ou quem estiver ministrando uma palavra, um diácono, um obreiro, seja quem for que esteja pregando, essa palavra também serve para nós. A espada da palavra ela tem dois lados, corta dos dois lados. Tanto aí quem está falando, como também ouvindo, mas como também para quem está falando, anunciando, proclamando o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. Jesus começa dizendo, havia entre os fariseus um homem. Então, era um homem fariseu. O que quer dizer fariseu? Uma definição muito precisa do que era o fariseu. Membro de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior na sua vida. Era um grupo de religiosos mais zelosos da lei. Eles faziam as suas orações para quem olhava para o externo. Dos fariseus. Era a capa, eles eram verdadeiros religiosos da época. Ainda existem religiosos também nos dias de hoje. Muitas pessoas que aparentam ser de Deus, falam de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a verdade da palavra de Deus. Ainda existe nos dias de hoje muitos fariseus. Por isso que alguns são chamados, esse é um fariseu mesmo, de carteirinha assinada e carimbada. Bom, ainda existe o homem, desde que foi iniciado o mundo, é o mesmo. Lá atrás, continua sendo. Tudo que aconteceu nos séculos passados continua acontecendo nos dias de hoje. Porque o homem é de dura cerviz. Frequentava as sinagogas, muita gente frequenta a igreja. Jejuava 2 vezes por semana, dava um dízimo até das hortaliças da casa onde viviam. E Nicodemos era um mestre da palavra. Ele anunciava a palavra, ele ensinava a palavra. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Era uma posição privilegiada, era uma posição do sinédrio que ele pertencia. Fazia parte do concílio do tribunal mais importante da religião judaica, o sinédrio. Ensinava nas sinagogas, era mestre da Bíblia, era um doutor em teologia, era um membro do sinédrio, era um PhD da época. Conhecia muito bem a palavra. Conhecia muito a palavra. Tanto é que ele ensinava nos seminários da igreja, da época, da sinagoga, ele ministrava o seminário, porque ele tinha muito conhecimento da palavra, da lei. Professor de seminário da época, ele era um professor, ele ensinava, ele tinha unção de mestre. Bom, conhecedor de teologia não quer dizer ser salvo. Aquele que conhece muita palavra, ele tem que viver também a palavra. Conhecedor da Bíblia não quer dizer também que é salvo. Muitos que conhecem a Bíblia podem citar versículos e mais versículos sem ler. Também não quer dizer que está salvo. Tem que ter um novo nascimento. Ninguém está salvo por ser líder de uma igreja. Ninguém está salvo por só ser pastor de uma igreja. Muito importante isso. Ninguém está salvo só por ser um diácono da igreja, aquele que faz a obra dentro da igreja. Ninguém está salvo por ser um líder do seu povo.
não está salvo. Para ser salvo tem que ter um novo nascimento. Tem que nascer de novo do Espírito, no Espírito. No versículo 2 fala que ele reconhece que Jesus é mestre. Diz assim, este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconhecia em Jesus também um mestre, porque ele era o mestre. E ele via em Jesus grandes ensinamentos, importantes ensinamentos. Veio para ensinar o caminho, porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus veio da parte de Deus, que Jesus não é um impostor, ele sabia disso. Ele reconhecia que Jesus não era um impostor, que Jesus não está se apresentando no seu próprio nome. Ele veio no nome de Deus, no nome do Pai, para ensinar. Então ele veio da parte de Deus. E Nicodemos enxergou tudo isso. Ele, como conhecedor da lei, conhecedor da palavra, da teologia da época, ele sabia que todos aqueles sinais que Jesus fazia, Nicodemos via que ali Deus estava agindo através de Jesus. Bom, mas veio a palavra Nicodemos, veio a intenção de Nicodemos em conhecer, em ver de perto Jesus, falar com ele, para saber mais a respeito da obra, de como ele fazia aqueles milagres, como ele fazia os prodígios, as maravilhas, que o povo todo anunciava, que o povo todo percorria atrás de Jesus. Por quê? Porque esse homem atrai tantas pessoas, e até nos dias de hoje vem atraindo muitas pessoas. Até nos dias de hoje ele vem fazendo essas obras. Até nos dias de hoje muitos ainda se rendem aos pés de Jesus e se entregam e confessam o nome de Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, o autor suficiente da sua fé para ver uma transformação em suas vidas. Conhece que os milagres que Jesus fez, ninguém pode fazer. Ele conhecia, ele via. Muitos dos religiosos da sinagoga nunca fizeram os milagres que Jesus fazia. Nunca viram o poder de Deus através das suas vidas, porque eles eram religiosos. Os religiosos, eles tinham capa de crente. Andavam como um crente, mas por fora só. Mas por dentro não tinha nada. Eles não faziam aquilo que eles pregavam. Eles não viviam aquilo que eles pregavam. Mas queria que todos fizessem, mas eles mesmos não faziam. Ele deu vista aos cegos. Nicodemos viu isso, ouviu muito isso, que Jesus fazia os cegos enxergarem, que fez um mudo falar. Nicodemos também presenciou e ouviu muitos relatos associados a curas, a milagres, o mudo falar, o surdo ouvir. Jesus fez esses milagres e diante de muitas pessoas, isso propagava de boca em boca. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, mas o que Jesus fazia repercutia longe. O milagre era anunciado à distância dos feitos de Jesus. Fez os coxos andarem. Imagine, coxos andando, coisas que os religiosos, os sacerdotes da época, aqueles que ministravam no templo, não faziam.
E hoje também nós temos templos assim, que não tem milagre, que não tem o poder de Deus, que Jesus não está operando, que Deus não está operando ali naqueles templos, porque falta a presença gloriosa de Deus em muitas igrejas nos dias de hoje. Hoje se abrem muitas igrejas, mas as igrejas que são abertas não estão na direção de Jesus, não estão na direção do Espírito Santo, estão na direção de homens. Mas quando a igreja está debaixo da unção do Senhor, na direção do Espírito Santo, é o Espírito Santo que dirige, que conduz, que mostra o caminho da verdade e da vida, essa sim verá milagres. Assim como temos igrejas que não têm sinais, prodígios, maravilhas acontecendo, existem também igrejas que têm sinais, prodígios, maravilhas e milagres acontecendo, curas. Então, Nicodemos via tudo isso, viu que ele purificou os leprosos, curou leprosos. Jesus curou muitos leprosos. Se fossem relatar na Bíblia, não haveria espaço nem tanto livros para relatar as obras que Jesus fez, os milagres que Jesus fez. Libertou endemoniados. Imagine como cada milagre que acontecia no meio do povo, pelas cidades, pelas ruas, pelas vizinhanças, onde Jesus percorria, isso chegava lá nas sinagogas. Porque notícia corre longe, né? Vai longe. Tanto boas quanto más. Vai chegar longe. E quando chegavam nos ouvidos dos sacerdotes da época, eles ficavam furiosos, eram os fariseus. Os fariseus ficavam furiosos porque aquilo que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, eles não conseguiam fazer. Porque não tinha a presença de Deus. Eram gananciosos, eram hipócritas, tinham duas caras, falavam aquilo que o povo tinha que fazer, tinha que viver, mas eles mesmos não viviam. Bom, ressuscitou mortos também. Imagine, quando a notícia da ressurreição de Lázaro, que Lázaro tinha ressuscitado, imagine como foi uma bomba dentro das sinagogas quando chegou a notícia. Jesus ressuscitou morto. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim também, chegou na sinagoga, Jesus ressuscitou mais um morto. E aquilo cada vez mais deixava os sacerdotes, os fariseus, furiosos, tanto é que tramaram a morte de Jesus. A ponto de tramar a morte. Colocaram a cilada para prender Jesus e levar Jesus a um julgamento de morte. Nicodemos reconhece que Deus era com Jesus, ele via, tanto é que ele tinha vontade, necessidade, curiosidade de estar com Jesus, e ele foi procurar Jesus. Ele foi procurar Jesus e aí ele começou a perguntar a Jesus. Jesus começa logo dizendo que para que aquilo também acontecesse no meio dos sacerdotes, ou através da vida de Nicodemos, era necessário nascer de novo. Era necessário nascer de novo. É necessário que cada cristão tenha um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, tudo isso que Jesus falou, começou a falar com esse homem chamado Nicodemos, o principal dos judeus, príncipe dos judeus,
que ensinava, falava da palavra ao povo, precisava conhecer para viver verdadeiramente o poder da palavra de Deus. Nicodemos reconheceu que Deus era com Jesus. Todas as informações que Nicodemos tinha eram certas, mas somente as informações não levam ninguém para o céu. Nicodemos sabia atorar os rolos da Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas só isso não leva ninguém a um novo nascimento. O novo nascimento vem do alto, vem de Deus, vem do alto. Não é o homem que faz o novo nascimento. É preciso nascer de novo. Fala para você mesmo, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Nicodemos está assim como muitos na igreja hoje, que se convertem, confessam Jesus, mas não há mudança, não há transformação no interior. Só mudam o exterior, mas o interior continua o mesmo. Aí continua nas velhas práticas do velho homem, da velha mulher. Continua nas mesmas práticas. O novo nascimento é a transformação que o Espírito Santo de Deus começa a fazer dentro de nós. Dentro de cada um de nós, o Espírito Santo começa a trabalhar. Ele começa a limpar, a purificar o nosso interior, a purificar o nosso coração, a limpar a nossa mente, para que o nosso falar, o nosso agir, o nosso andar, o nosso pensar seja radicalmente transformado, mudado, ressuscitado, santificado para a glória de Deus. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, as Suas obras são grandes. Tem muita gente que pensa que fumava e não fuma mais já é o importante, que já é o suficiente. Bom, já parei de fumar, agora eu estou bem. Mas isso só não basta. Aquele que adulterava, não adultera mais. Parei de adulterar, agora eu estou bem. Mas a caminhada é contínua. Nós temos que continuar neste caminho, caminho do novo entendimento, do novo conhecimento, do conhecimento da verdade, do conhecimento da justiça, do conhecimento da santidade, o que representa a santidade nossa para Deus. A vontade, a necessidade, a fome da palavra, a fome de fazer a vontade de Deus. Aquele que era dependente químico não se enche mais de drogas. Também não é o suficiente, ainda falta mais. A caminhada, enquanto nós andarmos com Jesus, sempre vamos poder conquistar mais e mais degraus na nossa vida. Porque o nosso destino, o nosso caminho é o céu. Então nós temos que continuar subindo degraus na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida pessoal, porque agora, com o novo nascimento, o Espírito Santo que foi enviado para habitar em nós, nesse templo vivo chamado o corpo que nós temos, casa do Espírito Santo, ele vai morar, ele vai habitar. Mas ele não vem habitar enquanto a casa não estiver limpa. Limpa. Você que está querendo ser batizado, está buscando o batismo do Espírito Santo, porque esse batismo do Espírito Santo representa a fome, a sede de você querer mais de Deus.
E Ele tem sempre mais para cada um de nós. Uma das bases da nossa caminhada cristã é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Essa caminhada nos leva a cada dia mais receber de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado. Deus sempre tem algo preparado especialmente para cada um de nós. Então, aquele que roubava não rouba mais. É claro que essas mudanças são importantes, que essas transformações são necessárias, mas é preciso nascer de novo. Todas essas transformações, parar de fumar, parar de adulterar, parar de se encher de droga, parar de mentir, parar de roubar, tudo isso é importante. Mas elas têm mais coisas importantes também a serem alcançadas na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Jesus. Nascer de novo. O que é nascer de novo? É ser totalmente recriado no nosso interior. Porque um dia nós nascemos em pecado. Quando nascemos do ventre da nossa mãe, já nascemos em pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós começamos a olhar para Deus, quando começamos a conhecer a palavra de Deus, o caminho de Deus, aí nós começamos a nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele começa a nos presentear aqui na terra, galardoar aqui na terra, com aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque o Senhor, Ele quer andar cada vez mais com cada um de nós. Ele quer que nós também nos aproximemos dEle. Ele quer andar com os seus filhos, porque Ele é o nosso Pai. E Ele quer ver a nossa vitória sobre os nossos inimigos. Ele quer ver cada um de nós vencendo aqueles que se levantam, vencendo as artimanhas, as astutas ciladas de Satanás, que são sempre lançadas para nos tragar, nos roubar, nos matar e destruir. Mas o Senhor, além de nos fazer a imagem e semelhança dele, que um dia foi roubado, porque Adão e Eva entregaram de mão beijada para Satanás, quando pecaram, transgrediram. Aí Satanás tomou posse daquilo que era direito nosso, de viver uma vida eterna. E isso entristeceu o coração de Deus. Entristeceu o coração de Deus. O que é nascido da carne é carne. Não adianta colocar uma tinta, uma pintura de madeira, numa madeira podre, a madeira continua sendo podre por baixo. É igual um sepulcro caiado. Vai no cemitério, aí tem lá os túmulos, pinta tudo, fica bonito por fora. Bonito, lindo, brilhando por fora. Mas como está por dentro? Podre. Decomposição. Estragado. Não tem mais vida. Por isso é necessário nascer de novo. Porque durante os anos em que vivemos no pecado, na transgressão, na idolatria, na feitiçaria, no adultério, nas drogas, no roubo, no álcool, na prostituição, na fornicação, tudo isso é a podridão dentro de nós. Imundice para Deus. Cheira mal diante de Deus. Os nossos pecados cheiram mal diante das narinas de Deus. Mas a nossa santificação, um novo nascimento em nós,
chega como um aroma suave às narinas de Deus, cheiro de santidade, cheiro de óleo fresco, de unção do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso para nos ensinar, nos atrair de volta para Ti. E é por isso que estamos aqui falando de algo tão importante, que é o novo nascimento. Não adianta ter só a capa de crente. Nós temos que ser crente do lado de fora e do lado de dentro. Do lado de fora e também lá dentro. No pensamento, nos sentimentos, nas atitudes, nas palavras, no modo de vida, no estilo de vida. Também tem que ser nascido de novo. Nascer do Espírito é algo que vem do céu. É algo sobrenatural. O homem em si só não pode produzir sobrenatural. Vem de Deus esse novo nascimento. Essa transformação vem de Deus. Muitos que começaram a caminhada com Deus, chegaram um dia que falaram para Deus: eu quero uma nova vida. Eu quero ser um outro homem. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma pessoa que eu nunca fui. Eu já não aguento mais essa vida que eu levo, de derrota, de miséria, de transgressão, de perda, de humilhação. E o Senhor sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos corações e olha e vê a sinceridade em cada um de nós. Aí Ele começa a ver que você realmente precisa dEle. Precisa de um novo nascimento. Precisa do Espírito Santo, nosso ajudador, para nos conduzir pelo novo e vivo caminho, para nos conduzir para a novidade de vida, para um novo nascimento. E aí então o Senhor começa a trabalhar em cada um de nós. Ele começa a agir em nós, começa a nos transformar dia a dia, passo a passo, degrau a degrau, que Ele vai nos mostrando, vai nos revelando, para que nós possamos fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós vamos ver o novo nascimento ressurgindo, aflorando em nós, nos transformando por dentro, porque a verdadeira transformação começa de dentro para fora. De dentro para fora. O que está aqui dentro reflete do lado de fora. Mas o que está lá fora, que está por fora, não reflete lá dentro. Dentro de nós. É só capa. Bom, nascer do Espírito é algo que vem do céu, é algo sobrenatural, é algo